Com os dados que você me apresentou aqui, a gente pode dizer que esse cara é um herói? É difícil, né? Essa É conceituação difícil. do herói. Aí eu acho O cara teve que estátua, né? Sei lá. eu gosto de partir da ideia, Ricardo, que as nossas definições de heróis ou vilões, É. etc., eles vão muito da perspectiva, né? Da perspectiva pela qual você está olhando a história. Eu acho que na literatura é um pouco disso, e aí você tem Sim. muito mais propriedade para falar sobre isso, mas eu acho que vamos pensar em algo muito semelhante, sei lá, a grande, ao grande questionamento que se faz em Dom Casmurro, né? Será que houve traição ou não? E aí depende da perspectiva que você está olhando. Eu acho que essa ideia do herói e do vilão, e que se cria a respeito do bandeirante, ao redor da imagem do bandeirante, ela vai um pouco nesse sentido, né? Por que o bandeirante ele é visto como um importante herói nacional? Porque é justamente são os indivíduos responsáveis por ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. Você vai lembrar, o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo, as terras até então desconhecidas, em duas partes. Parte que ficava ao leste pertencia a Portugal, ao oeste a Espanha. Né? E os bandeirantes, ao desbravar as matas brasileiras, eles vão ultrapassando o Tratado de Tordesilhas e formando o território que a gente entende como o Brasil hoje, que até então ficava sob domínio português. Acho que isso é um ponto importante da gente mencionar. Se a gente entende o bandeirante como um herói, é sempre sob a perspectiva histórica contada, que é a perspectiva histórica contada pelos europeus. Isso é um princípio básico da história. Nas primeiras aulas de qualquer disciplina ligado, direto ou indiretamente à história, se fala que a história contada é sempre a história dos vitoriosos. Então, ela é contada sobre a perspectiva daqueles que venceram. Né? E com o processo de colonização do Brasil não é diferente. Quem são os grandes vitoriosos? Quem são os grandes responsáveis? Que naquele momento tinham condições de contar a história. Para lembrar que os índios, os indígenas, eles não eram alfabetizados a ponto de conseguir escrever em línguas que se lia na Europa, certo? Então, a história é contada pelos europeus, que vão olhar para a figura do bandeirante e encarar esses indivíduos como verdadeiros heróis por expandirem um território. Né? Só que a questão a se levantar é, e na perspectiva do indígena? Será que na perspectiva do indígena o bandeirante é um herói? Será que na perspectiva do indígena o europeu é um herói? Então, quando a gente inverte a nossa ótica e o nosso ponto de vista, aí a gente consegue entender um pouco melhor essa questão da dualidade herói ou vilão. Acho que é muito mais uma questão de perspectiva. Será que o indígena considera aquele que o perseguia nas matas, aquele que o escravizava e muitas vezes estuprava suas mulheres, um herói nacional? E esse é o grande levantamento, o grande questionamento que o incêndio realizado no dia 24/7 se propôs a fazer. É uma manifestação. Então, Cauê, você está me dizendo o seguinte, que na verdade a gente não conhece muito bem o Borba Gato, a gente não tem muitos dados históricos. Não. Então quer dizer que a gente não queimou necessariamente, quer dizer, a gente não, porque eu não participei, né? Mas os manifestantes, eles queimaram não necessariamente o Borba Gato, indivíduo histórico, pessoa que existiu, mas sim o personagem, o símbolo que ele representa. Sim. Não é uma ação diretamente ligada ao Borba Gato. Até mesmo porque é uma figura, se a gente pensar, um tanto quanto desconhecida na história do nosso país. O foco da manifestação, do ato, é para aquilo que o Borba Gato representa. A imagem do Borba Gato representa o bandeirante herói nacional. Né? Então, é justamente para levantar todo um questionamento da importância de ressignificar a história do nosso país. Será que os bandeirantes, de maneira geral, eles são verdadeiros heróis? Então, não o Borba Gato propriamente. É diferente, por exemplo, se a gente pensasse de algo muito semelhante, um ato dessa magnitude na Alemanha com uma estátua do Hitler, por exemplo. É diferente, porque você tem um personagem histórico marcante nesse período. Tá? O Borba Gato não.
Então, o incêndio ele é muito mais para fazer um questionamento daquilo que o Borba Gato representa, ou seja, um bandeirante, tá? E não propriamente ao indivíduo Borba Gato.